Então tá, gente, olha só. Nós tínhamos visto na quinta, foi quinta-feira, nós tínhamos visto pirâmide, né? O que que era pirâmide, como é que funcionava, quais eram as relações pitagóricas e tudo mais. A pirâmide realmente ela é um corpo geométrico um pouco mais chato de se trabalhar. Só que mais chato do que a pirâmide de se trabalhar é o tronco de pirâmide. O que é um tronco de pirâmide? É essa coisa aqui, é quando tem uma pirâmide e eu tiro a ponta dela. Eu fico só com a parte de baixo da pirâmide. E o que acontece? Aqui, quando eu tenho um tronco de pirâmide, eu tenho que fazer algumas relações, eu tenho que analisar algumas coisas. Primeira coisa que eu vou analisar no tronco de pirâmide, eu vou pensar no seguinte, ó. Todo tronco de pirâmide vai ter o quê? Ele tem duas bases, uma base menor e uma base maior, tá? E as faces laterais do teu tronco de pirâmide sempre vão ser o quê? Sempre vão ser trapézios isósceles, tá bom? O teu tronco de pirâmide vai ter o quê? Ele vai ter a aresta da base menor, ele vai ter a aresta da base maior, ele vai ter o quê? Ele tem a aresta lateral e ele tem a altura, os apótemas, o apótema da base menor, o apótema da base maior e a altura da face lateral. Tá? Então, o tronco de pirâmide tem vários elementos, ele tem várias coisas. A parte boa é que o tronco de pirâmide quase não aparece em vestibular. E quando ele aparece em vestibular, aparece em Enem, alguma coisa assim, só se pede para calcular o volume. Não se pede para calcular a área e outras coisas assim. Tá? Mas como pode acontecer de algum exercício pedir algo assim para vocês, eu vou mostrar tudo que se pode calcular nessa coisa aqui, tá bom? Então olha só, quais são as relações que eu vou ter para o tronco de pirâmide? Nós vamos usar algumas siglas, pode ver que é muita coisinha. Então, o ABzinho nós vamos chamar de aresta da base menor. O ABzão vai ser a aresta da base maior. O Azinho, o apótema da base menor. O Azão, o apótema da base maior. O AL, a aresta lateral. O H, a altura do tronco, tá? E gente, eu só vou pedir quem está com o áudio ligado para deixar desligado, tá? E o M vai ser a altura da minha face, tá? Então a gente continua usando as mesmas siglas que nós tínhamos lá na pirâmide. A diferença é que agora eu tenho a aresta da base maior e eu tenho a aresta da base menor, tá? Essa é a única diferença que eu vou ter aqui, tá bom? O que vai acabar acontecendo, gente? Olha só, a primeira coisa que eu tenho que saber calcular, eu tenho que saber calcular a área da face desse bicho aqui. Para começo de conversa, que a área da face, todo, todo tronco de pirâmide tem as faces sendo o quê? Sendo trapézios. A área do trapézio a gente já sabe calcular. Base menor mais a base maior vezes a altura dividido por 2. Isso aí é tranquilo. A questão toda é como é que eu posso descobrir a altura dessa face. Tá? Então, tu vai pensar sempre no seguinte, ó. Vai pensar sempre nessa relação aqui, ó. Que eu tenho um trapézio, tá? E aqui eu consigo achar um triângulo retângulo dentro desse trapézio. Por quê? Aqui eu tenho a aresta menor e aqui eu tenho a aresta maior. Se eu fechar aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho o comprimento da aresta menor. O que está sobrando aqui? Está sobrando um pedacinho para cá e um pedacinho para cá, certo? Esse pedacinho aqui que está sobrando, se eu quiser montar um triângulo só com esse pedaço, ele vai acabar sendo quem? Ele vai acabar sendo a diferença da aresta da base maior e da aresta da base menor, dividido por quanto? Dividido por 2, porque é só esse pedacinho que está sobrando. Nota que a aresta da base maior menos a aresta da base menor é aqui e aqui. Como eu quero só uma das partes, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e dividir essa coisa por 2. Nota que esse pedacinho aqui, gente, vai ser o quê? Vai ser a minha aresta lateral.
Então, o que vai acontecer? Como é que eu consigo achar a altura da face do tronco de pirâmide, a altura desse trapézio, que é a minha face? Vai acabar sendo quem? A aresta lateral ao quadrado, que é a minha hipotenusa, igual a quem? A altura da minha face ao quadrado, mais o quê? Mais essa coisa aqui, ó. Mais esse pedacinho aqui, que é a diferença entre a aresta maior a aresta menor dividido por 2, tá? É legal, gente, reforçar que essas relações aqui, elas são relações de recorrência. Esse tipo de fórmula a prova não te dá. Eles não te dão essas fórmulas. Eles subentendem que você tem que saber esse tipo de relação, tá bom? Então, é interessante, eu sempre mostro o porquê da fórmula, de onde é que vem, de onde é que eu estou tirando isso, porque na hora do vestibular tu não vai ter isso, tá? Tu não vai ter essas relações. Então é importante saber como chegar nelas, tá? Claro que nós vamos usar as relações pitagóricas direto, nós não vamos construir a fórmula sempre porque é inviável, mas sempre nós vamos ver de onde é que vem cada coisa, tá bom? Então, a altura da face, para achar a área da face, nós vamos encontrar por meio dessa relação pitagórica aqui, tá ok? E o que acontece? Se nós voltarmos aqui na minha figura inicial, eu tenho um outro trapézio dentro do tronco de pirâmide. Eu tenho um outro carinha aqui. Quem é esse outro trapézio? Olha só, tu concorda com o professor que aqui tu tens o apótema da face menor e aqui nós temos o apótema da face maior, certo? Tem os dois apótemas aqui, tudo bem? Aqui eu tenho a altura do meu tronco de pirâmide. E aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho a altura da face. Muitas vezes o teu exercício vai exigir que tu calcules a altura desse tronco de pirâmide. E como é que eu vou achar a altura desse tronco de pirâmide? Por meio da relação de quem? Dos apótemas. É como se eu tivesse pego aquele trapézio lá daquela figura e tivesse jogado aqui, ó. Então nós vamos ter o quê, ó? Eu tenho o apótema menor e aqui eu tenho quem? O apótema maior. Nota que aqui era o centro do meu trapézio, aqui era a minha altura, certo? Essa altura eu posso projetar aqui também, ó, ela é constante. Então essa altura está aqui. Essa altura é a altura do trapézio, do tronco de pirâmide. E aqui eu tenho quem? Aqui eu tenho a altura da face, o comprimento da altura da face, tá? Porque lembra que o tronco de pirâmide está assim, ó, como se estivesse assim. Tudo bem? Então eu tenho esse comprimento aqui, tá? O que acontece? Dá para montar uma pitagórica aqui? Dá para montar uma pitagórica. Por quê? Olha só. Aqui eu tenho o meu apótema maior. Aqui eu tenho o meu apótema menor. Esse pedaço que sobra aqui, pessoal, ele vai ser o quê? A diferença entre o apótema maior e o apótema menor, certo? Então, nota que eu fiquei de novo com um triângulo retângulo. A altura da face é a hipotenusa, a diferença entre os apótemas é o cateto e a altura é o meu cateto. Portanto, eu vou ter o quê? A altura da face ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o quê? Mais a diferença dos apótemas também ao quadrado, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Se uma prova de vestibular quiser ferrar com a vida de alguém, eles vão jogar um troço desse aqui para incomodar a vida de vocês, de certeza, tá? Então, a relação dos apótemas lá nesse trapézio principal ali, que é o trapézio que a gente consegue ver de cara, né? Essa relação vem daqui, ó. Então aqui a gente tem esse pedacinho aqui como se fosse a diferença dos apótemas. Aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho a altura da face, tá? Essas relações, elas não são dadas, por isso que se torna tão complicado de ver muitas vezes, tá? Então são duas coisas que a gente tem que
ter bem claro quando a gente está falando de tronco de pirâmide. A questão da relação da face e a questão da relação dos apótemas, tá bom? Como é que vai funcionar o tronco de pirâmide? Nós vamos ter o quê? A área lateral sendo quem? Número de lados da base vezes quem? A área do trapézio. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A área total. A área da base maior mais a área da base menor mais a área lateral. E o volume vai ser o quê? 1/3 da altura que multiplica a área da base maior mais o produto entre a área das duas bases mais a área da base menor. Tá? Rapidão, só para nós vermos como é que funciona essa coisa. Ó. Vamos pensar no seguinte. As bases de um tronco de pirâmide regular são quadrados de lados 2 e 8 centímetros, respectivamente. A aresta lateral do tronco mede 5 centímetros. Então, está pedindo ali ó, a área lateral, a área total, a altura e o volume. Como é que vai funcionar isso? Ó? A área lateral. Vamos pensar no seguinte. Ó. Ele já te deu o quê? Ele te deu a medida das duas arestas, da aresta maior e da aresta menor, e deu a medida da aresta lateral. Como é que eu vou achar essa área lateral? Eu já tenho a medida das duas bases, da base maior e da base menor. Falta descobrir o quê? Falta descobrir qual é a medida da altura dessa face. Como é que eu vou fazer isso? Aplica a relação pitagórica. Tu vais acabar tendo quem? Ó, nós tínhamos visto lá a aresta lateral ao quadrado igual a quem? Igual à altura da face ao quadrado, mais o que? A diferença entre as duas arestas, dividido por 2, elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a quem? É igual à altura da face ao quadrado, mais 8 menos 2 fica 6. 6 dividido por 2, que fica 3, mais 3 ao quadrado, beleza? Nota, pessoal, que eu fiquei com o quê? Que eu fiquei com o triângulo pitagórico. O que é um triângulo pitagórico, gente? Triângulo pitagórico é aquele triângulo que está nas proporções do 3, do 4 e do 5. Então, se a hipotenusa mede 5, um cateto mede 3, obrigatoriamente o outro cateto tem que ser 4. A geometria espacial ela está minada de triângulos pitagóricos. Sempre vai ter triângulo pitagórico aqui dentro. Sempre. Tá? Então, é bem importante que você saiba o que é um triângulo pitagórico. Tá bom? Como é que eu vou achar a área lateral dessa coisa? A área lateral vai ser quem, pessoal? Vai ser o número de lados, que é 4, mais a aresta da base menor mais a aresta da base maior, vezes a altura, dividido por 2. Fazendo as continhas, a área lateral vai ser quanto? Vai ser de 80 centímetros quadrados. Tá? Se eu quero a área total, bom, eu já tenho a medida da área lateral. A área lateral mede 80. Então vamos lá, eu tenho que saber o quê? A área da base maior. A base maior tem a aresta medindo 8. 8 ao quadrado, que vai dar 64. A base menor. A aresta menor mede 2. 2 ao quadrado, que fica 4. Somando todo mundo, a área total é de 148 centímetros quadrados. Tá? O que está pedindo depois? Está pedindo a altura desse tronco de pirâmide. Como é que eu vou achar a altura, pessoal? Para a altura, eu tenho que descobrir o quê? Os dois apótemas, o apótema maior e o apótema menor. Como é que eu vou achar esses apótemas? Eu encontro esses apótemas pela relação do apótema do quadrado. Como é que é a relação do apótema do quadrado? L sobre 2, a medida do lado sobre 2. Nesse caso, meu lado é quem? São as arestas da base. Então, eu vou ter o quê? Aqui eu vou ter 2 por 2, que vai dar 1. E aqui eu vou ter o quê? 8 por 2, que vai dar 4. Tudo bem? E eu já sei o quê, pessoal? Eu já sei que a altura da face mede 4. Tá bom? Eu já descobri lá na outra relação. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a relação pitagórica. Quem é essa relação pitagórica? É aquela relação que nós vimos aqui, ó. Essa relação aqui, ó. A altura da face ao quadrado igual a altura ao quadrado mais a diferença entre os apótemas ao quadrado. Então, vamos lá, ó.
A altura da face ao quadrado, que é 4, mais a altura ao quadrado, mais a diferença entre os apótemas ao quadrado. Então, eu vou ter o quê? 16 igual a h quadrado mais 3 quadrado. 3 quadrado que é 9, joga o 9 para o outro lado. H quadrado é igual a 15 menos 9, h quadrado é 6, a altura vai medir quanto? A altura mede raiz de 6. No momento que você tem a altura, você consegue calcular o quê? Você consegue calcular o volume, é só substituir. Porque as áreas das bases eu já tenho, e eu já tenho a medida da altura. Então, raiz de 6 sobre 3 é igual à área da base maior, que é 64, mais o quê? Mais o produto entre a área da base maior e a área da base menor, mais a área da base menor. Somando aqui dá 68 mais raiz de 256. Do raiz do 256 é 16. Somando os dois, eu vou ter o quê? 84. 84 vezes raiz de 6 é 84 raiz de 6 sobre 3. 84 dividido por 3, que vai dar quantos? Vai dar 28 raiz de 6 centímetros cúbicos. Esse que é o volume do tronco de pirâmide. Te digo assim, ó, não se preocupe tanto com esse cara, porque ele quase não aparece. São raros os exercícios que cobram alguma coisa de tronco de pirâmide. Tá? Eu só estou realmente te mostrando para que tu entendas que talvez em alguma situação isso vá ser cobrado. Tá? Talvez em alguma lista de exercício, alguma coisa a mais de revisão, eu cobre isso de ti. O material de vocês não dá quase foco nenhum nessa coisa, mas é importante que você saiba, que você reveja, aliás, que você veja, né, vocês não viram ainda, essas relações dentro do tronco de pirâmide, tá bom? O nosso foco de hoje, e o que nós realmente temos que entender, são os corpos de revolução. O que são os corpos de revolução? São aqueles corpos circulares, pessoal. São o cilindro, o cone e a esfera. O nosso foco hoje é no cilindro. Por que corpos de revolução? Você concorda comigo que se eu pegar um retângulo, eu estou com uma folha de ofício aqui, ó. Eu pegar um retângulo e eu começar a girar ele, se eu girar isso aqui bem rápido, eu não ia conseguir gerar um cilindro? O que vai acontecer? O cilindro, ele é um corpo de revolução de quem? De um retângulo. É como se eu pegasse um retângulo e eu ficasse girando ele, eu iria formar um cilindro. Tá? O cilindro, gente, ele tem as mesmas propriedades do prisma. O cilindro é um prisma de base circular. Então, tudo que funciona para prisma, funciona para o cilindro. Tudo igual, as mesmas relações, tudo bonitinho, tudo igual. Só que a diferença é que o cilindro, ele é um prisma circular. Só isso, tá? E nota que eu posso ter o quê? Eu posso ter um cilindro reto ou eu posso ter um cilindro oblíquo. O cilindro reto, o eixo dele, a altura dele forma 90 graus com o chão, com a minha base. E no cilindro oblíquo, eu tenho o quê? Eu acabo tendo um ângulo agudo aqui, entre o eixo de rotação dele e a base, o raio da base, tá bom? Quem são os elementos que eu tenho no cilindro, gente? O cilindro é bem simples de se trabalhar, desculpa, ele é bem bonitinho, ele é bem direto. Você vai ter o quê? Você tem a base, você tem o raio da base, você tem a altura e você tem a geratriz. O que é a geratriz de um cilindro? A geratriz, pessoal, é essa parte arredondada aqui, ó. Vamos supor que isso aqui seja um cilindro. Eu não tenho essa parte arredondada aqui? Essa parte arredondada aqui, essa superfície circular, é o que a gente chama de geratriz, tá bom? No cilindro que é reto, no cilindro reto, a geratriz é igual à medida da altura, tá bom? O comprimento da geratriz é o mesmo comprimento da altura. É a mesma coisa que lá no prisma comum, você ter que a aresta lateral mede a altura. É a mesma coisa aqui. Se o teu
se o teu cilindro é reto, a tua geratriz vai ter a mesma medida, o mesmo comprimento da tua altura, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quem são as relações que eu tenho no cilindro? Eu vou ter o raio da base, que eu vou chamar de R, a geratriz, que eu vou chamar de G, a altura eu chamo de H, a área da base, razão B, a área lateral, AL, e a área total, eu vou chamar de AT. Tá? A mesma coisa que nós tínhamos lá no prisma. A diferença é que agora eu não tenho aresta lateral, eu tenho geratriz. Só trocou essa relação. E eu não tenho mais aresta da base, eu tenho só o raio da base, por se tratar de um círculo, tá bom? Como é que vão ser essas fórmulas então, pessoal? Você vai ter o que, ó? A área da base vai ser a área do círculo, πr quadrado. Outra coisa, não mexe no π. Tu só vai trocar o π por 3, por 3,1, por 3,14 se o exercício mandar. Se o exercício não mandar, não mexe no π. Tá bom? Deixa o π quietinho ali na dele, ok? A área lateral, pessoal, vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo 2πr vezes h. Porque tu vai imaginar assim, ó. Imagina que isso aqui é um cilindro, tá? É só a parte lateral de um cilindro, tá bom? Deixa eu aqui dá de ver bem. E o que acontece? Aqui continua a altura do cilindro, né? Continua a altura dele bonitinho. E o que vai acontecer? Quando eu abro esse cara, esse comprimento aqui, ele nada mais é do que o quê? Do que o comprimento da circunferência da base. Ó. Nota que eu abri a circunferência da base e deu o comprimento desse retângulo, deu a base desse retângulo aqui, ó, tá? Então, a área lateral vai acabar sendo quem? O comprimento da circunferência, 2πr, vezes o h, ok? A área total é quem, gente? 2 vezes a área da base mais a área lateral, ou seja, a área total vai ser dada em função de quem? Do raio e da altura. A área total do teu cilindro vai ser o quê? 2πr, que multiplica R mais H. Ok? Então, tudo que a gente trabalha com o cilindro é em função de quem? É em função do comprimento do raio e é em função da altura dele. Simples, tá? Não tem nada além disso quando a gente está falando de cilindro, ok? Então, o que acontece? Ó, vamos pensar com o professor assim. O que mais que pode aparecer? Pode aparecer, pessoal, esse carinha aqui, ó, que é o que a gente chama de cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero, pessoal? Cilindro equilátero é aquele cilindro que ele acaba tendo uma propriedade. Qual é essa propriedade? A altura dele, a geratriz dele, é igual à medida do diâmetro. Tá bom? O cilindro equilátero é aquele cilindro que quando a gente corta ele no meio, quando a gente faz uma coisa chamada de secção meridiana, nós temos um quadrado perfeito, bonitinho ali. Tá? Nesse caso, a gente vai ter o quê? Um cilindro equilátero. Sabe a latinha de conserva, que parece que ela é bonitinha, ela é chatinha, bonitinha assim? Se tu olhar bem nela, não está formando um quadrado? Aquela lata é um cilindro equilátero, tá bom? Sempre que você ouvir falar em cilindro equilátero, a geratriz mede o diâmetro, ou seja, a altura mede o diâmetro da circunferência, tá bom? Então, como é que vai funcionar os exercícios envolvendo o cilindro, gente? Olha só. Calcular a área lateral de um cilindro equilátero, ó, já apareceu o cilindro equilátero, sendo 256 centímetros quadrados a área da sua secção meridiana. O que significa isso, gente? Vamos imaginar que essa coisa aqui é um quadrado. Era um quadrado, só quando eu puxei a foto que ficou essa coisa horrível. Mas vamos lá. A área dessa superfície aqui é quanto? É 256 centímetros quadrados. E eu sei que esse lado mede 2 raios e esse lado mede 2 raios. Ou seja, aqui mede o diâmetro e aqui mede o diâmetro. Então, no momento que eu achar a medida do raio, eu consigo achar também quem? A medida da altura. Porque no cilindro equilátero, a altura mede o dobro do raio. Então,
o que que acontece? Como é que eu calculo a área do quadrado? É lado ao quadrado. E o lado vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada da área. O meu lado mede quem? Mede 2R, mede o diâmetro. Então, 2R é igual a quem? Raiz de 256. Raiz de 256 é 16. Nota, 2 estão multiplicando, passa dividindo. O raio vai ser quanto? O raio mede 8. Se o raio mede 8 e a altura é o dobro do raio, a minha altura vai ser quanto? Vai ser 16. Legal, já tenho o raio e já tenho a altura. Como é que eu calculo a área lateral? A área lateral é 2πr que multiplica r mais h. Então é só substituir a medida do raio e é só substituir a medida da altura. Multiplicando, vou ter o quê? 8 vezes 2, 16, que vai multiplicar 8 mais 16, que é 24. 16 vezes 24, que vai dar 384 centímetros quadrados. Eis a área do meu cilindro equilátero, tá bom? Então, é bem simples, é bem direto, não tem segredo, não tem muita contarada. Ele é bem de boa de se trabalhar, tá? A mesma coisa aqui, ó. Vamos pensar que esse aqui é um pouquinho mais complicado, tem umas coisinhas a mais. Vamos lá, ó. O tonel representado ao lado, tá no lado de baixo, no caso, né? Está ocupado em 60% da sua capacidade. Qual a quantidade de água contida em litros? Então eu tenho que saber o que, pessoal? Eu tenho que saber quantos litros de água que eu tenho nesse tonel. E eu sei que ele está a 60% da capacidade dele. Tu vai pensar no seguinte, ó. Quais são as informações que o próprio exercício deu? Que a altura mede 60 sobre π, esse valor já é proposital, tá? O diâmetro da base mede quanto? Mede 50 centímetros. Então, o raio vai medir quanto? O raio mede 25. O que eu preciso fazer aqui, pessoal? Eu tenho que achar o volume total desse cara e depois achar quanto que é 60% desse volume. Então, eu tenho o raio da base. Calcula a área da base. A área da base vai ser o quê? Π vezes a medida do raio ao quadrado. 25 ao quadrado é 625. Portanto, a minha área da base vai ser quem? 625 π centímetros quadrados. E eu já tenho a altura. A altura é quanto? É 60 sobre π. Portanto, como é que calculo o volume? A área da base vezes a altura. Tu vai acabar tendo quem? 625 π, que multiplica 60 sobre π. Está multiplicando e está dividindo, tira o π. Tu vai ficar com o quê? 625 vezes 60. Multiplicando, 37.500 centímetros cúbicos. Álvaro, mas está pedindo em litro. Eu sei que está pedindo em litro. Então, nós vamos pensar no seguinte, ó. 1 decímetro cúbico, segundo ano, é a mesma coisa que o quê? Que 1.000 centímetros cúbicos. E 1.000 centímetros cúbicos vale quanto? Vale 1 litro. Então, basta eu dividir aquele volume por quanto? Por 1.000. Vou acabar tendo qual volume? Um volume de 37,5 litros. Mas o que o exercício pediu? Ele pediu 60% do volume total. Esse 37 litros e meio é o que? É o volume total. Eu tenho que saber 60%. Calculando 60% de 37,5, eu posso pegar esse 37,5 e multiplicar por 0,6. O meu volume vai ser quanto? Vai ser 22,5 litros. Beleza? Tranquilo? Então, esse aqui ele tem umas coisinhas a mais. Eu tenho que me tocar nessa questão do litro. Tá? Essa questão de litro, de unidade dividida de volume, passar para litro, centímetro cúbico e metro cúbico, é imprescindível que você saiba. Tá bom? Temos ainda uns minutinhos. Vamos fazer o último exemplo. Um cilindro reto tem 63 π centímetros cúbicos de volume. Sabendo que o raio da base mede 3 centímetros, determine em centímetros a sua altura. Então, olha só. Esse aqui é fofinho. Porque ele te deu o volume, ele te deu o raio, ele está pedindo quem? Ele está pedindo a altura. O que eu vou fazer então? Vamos lá. Eu tenho que calcular quem? Eu tenho que calcular a área da base. Porque eu tenho o raio e o volume. Então, a área da base é quem, pessoal? É πr quadrado. Portanto, meu raio vale 3, vou acabar tendo quem? 3 ao quadrado, a área da base é quem? 9π centímetros quadrados.
Volume vai ser quem, pessoal? Área da base vezes a altura. Então, volume, que é 63, igual a área da base, que é 9π, vezes a altura. 9π está multiplicando, passa dividindo. Eu posso tirar os 2π, 63 dividido por 9, que vai me dar uma altura sendo 7 centímetros. Beleza, meus queridos? Tranquilo? Então, nós encerramos a explicação por aqui, tá? Deixa eu tirar aqui e